Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 18 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o ator Paulo Betti, um dos maiores nomes da televisão, do cinema e do teatro brasileiros. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Paulo. Uma honra e uma emoção ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o convite. Ora, Breno, que alegria. Eu que estava até aqui meio tenso, aqui, eu falei assim, pô, eu sou fã do programa do Breno, né? Eu escuto praticamente, vou dizer, hein, todo dia. Porque mas eu não te vejo, eu não vejo, eu faço no ouvido. Enquanto eu faço um passeio de bicicleta, eu falo, qual podcast que eu vou ouvir? Então, ou ouço um podcast, ou Breno. E seus assuntos são sempre muito interessantes, né? Nunca é 20 minutos, sempre passa um pouco, que é o meu tempo do passeio de bicicleta. Então, parabéns e viva a imprensa independente, né? Paulo, quantos anos de carreira já são de Sorocaba para o mundo? Você tem uma contabilidade de novelas, peças e filmes em que atuou, dirigiu ou produziu? Não, É muita não. coisa, né? Não, eu não faço muito essa contabilidade, porque sempre me dá uma dúvida de quando começou minha carreira. E ocorre-me agora, falando com você, quando você me fez que eu comecei quando eu tinha uns 5 anos de idade. 6 anos de idade, mais ou menos. Eu já fazia teatro de bonecos no fundo do quintal da minha casa. Tinha um pequeno riacho no fundo, assim, que passava, com bambuzal, que gemia, né? Bambuzal é um lugar dos mortos, né? Um lugar sagrado, bambuzal. E geme, né? E a minha mãe falando dos espíritos, né? Com quem minha mãe conversava direto. E todo aquele ambiente onde eu fui criado, né? Ali na Vila Leão, em Sorocaba, um lugar, 4 ruas de terra numa baixada, 4 pequenas ruas de terra de 500 metros, um universo muito pequeno, 50% de população negra ali, minha família de italianos, uma família de portugueses, uma família de japoneses. Ali eu fazia teatro e conseguia, de uma certa maneira, agora, eu percebo isso agora, que eu tinha a noção daquela magia, né? Então, é isso. Quer dizer, eu acho que, na real, comecei com 5 anos. Eu estou com 68, vou fazer 69 mês que vem, então são 54 anos de carreira. Vamos dizer aqui com uma revelação para os nossos amigos da revista Isto É. O pessoal ouve as nossas bate-papos e depois pega uma frase e fala, pô, não sei o quê, entendeu? E daí, não, aconteceu isso comigo porque falei alguma coisa, aí puseram lá que eu tinha escapado da pedofilia dos padres quando eu era criança. Pô, tenho maior consideração pelos padres salesianos e tudo. Pô, fui fruto do trabalho social dos padres salesianos em Sorocaba. Mas, enfim, Breno, por favor, estou aqui muito feliz. Mas profissionalmente, quando começou a sua carreira? Profissionalmente foi quando saí da Escola de Arte Dramática em 1975. Me formei pela Escola de Arte Dramática da USP e em 75 caí na vida. Fui dar aula no IL Pérez, comecei como professor. Essa foto é do Feliz Ano Velho, uma peça de teatro que eu dirigi
Denise Del Vecchio, Lília Cabral, Baseado Marcos no Calói. livro do Marcelo Rubens Paiva. Baseado no Marcelo Rubens Paiva. Foi a gente pegou essa peça quando o Marcelo estava na primeira edição do livro. E imediatamente era um exemplar que se desfolhava, ele não estava muito bem encadernado, era cantadas literárias. E a gente pegou aquilo porque eu dava aula na Unicamp, o Calói, um líder estudantil, Marcos Calói, me procurou e falou, vamos fazer. Aí procuramos Alcides Nogueira, foi Calói também, Denise Del Vecchio, e fizemos. Quando estreamos, o livro do Marcelo estava na 17ª edição. Teve uma hora que a gente estava fazendo a peça ainda, depois de 4 anos, o livro estava na 100ª, 40ª edição. Impressionante esse livro do Marcelo. Teve um filme também, e a peça foi... Mas isso foi depois. Em 75, então, eu fui ser professor, né? Porque eu consegui um emprego, Jacob Ginsburg. Claro. E a esposa dele me chamaram para dar aula no I.L. Pérez. É verdade, no I.L. Pérez. Exatamente, Dei aula para Armando Luciano Zafir, no I.L. Pérez. Fizemos uma peça do Ionesco, olha só, tem tudo a ver hoje. O futuro está nos ovos. Das escolas judaicas sionistas, o I.L. Pérez era a menos conservadora. Tanto que eu montei uma peça do Ionesco e ninguém reclamou. Era O Futuro Está nos Ovos. Essa peça é incrível, incrível. Tanto que o Ionesco hoje é muito comparado com a situação da derrocada das democracias. Usam muito peças do Ionesco, né? Como o Rinoceronte, né? Dessa estranheza que há hoje, né? Para entender tudo, né? Sempre teatro do absurdo, né? Claro. Agora, você vem de uma família da classe trabalhadora. Você estava contando essas passagens da sua infância com o teatro como uma coisa, como uma brincadeira, como uma coisa lúdica. Mas como é que a perspectiva da dramaturgia profissional entrou na tua vida, num país no qual o acesso à cultura é tão brutalmente elitizado? É uma coisa, não é comum isso. Não, minha história seria eu fazer medicina na PUC de Sorocaba, porque eu trabalhava eu era da indústria Votorantim, eu trabalhava para Votorantim, cuja sede, nascimento, tudo está ali na região Sorocaba, Votorantim. Eu trabalhava lá e eu sonhava com uma bolsa de estudos que, por acaso, eles viessem a me dar para eu estudar medicina na PUC, ali em Sorocaba. Mas daí o teatro tinha uma extensa ramificação naquele momento, apesar de ser... estou falando de 68, mais ou menos, né? E aí, então, mesmo sob a ditadura, sobreviviam as federações de teatro amador. Havia a Confederação de Teatro Amador, uma confederação nacional, havia federações municipais. E eles faziam festivais de teatro, eles ajudavam a gente a se viabilizar para a censura, por exemplo. Se você quisesse fazer uma peça e colocá-la em público, você tinha que fazer uma papelada para você ser autorizado pela censura na época. E eu me lembro que essa era uma das funções da Federação de Teatro Amador da Baixa Sorocabana. Entende? E aí eu ia lá na loja de um senhor que era o diretor, o Werner Rothschild. Olha o nome dele, Werner Rothschild. Esse Rothschild é igual. Esse cara era um intelectual maravilhoso, um diretor, declamava Lorca, e ele pegava aquela velha máquina de datilografar e preenchia para a gente o atestado. Aí esse movimento subsistiu, sobreviveu, embora tivesse a ditadura, tinha esse movimento. E mesmo assim, a Secretaria de Cultura do Estado mandava atores para dar curso. Então, primeira possibilidade financeira foi a Bolsa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo naquela época. Essa bolsa me falou,
seu aluguel em São Paulo está pago. Eu tinha ganhado o prêmio governador do estado como o melhor ator amador na final de uma dessas festivais. Isso era uma maravilha, porque Com tinha que a peça? fase O Pagador de Promessas. Pagador de Promessa, do Dias Gomes. Eu fazia o papel do Zé do Burro, a Eliane Giardini, que eu tinha acabado de conhecer, nós estávamos completamente apaixonados, né? E ela fazia a Rosa. E o Adilson Barros, grande ator, que fez o filme Marvada Carne, como uma referência àquele ator principal do Marvada Carne. Adilson Barros fazia também um dos papéis. E essa peça passou pela fase eliminatória de Sorocaba e região, depois foi para uma semifinal e depois foi para uma final, que eram 10 peças, no Festival de Teatro, foi em Franca. Aí, nesse final, eu ganhei o prêmio que existe até hoje, chamado Governador de Estado. Uhum. Esse prêmio significava uma bolsa para se estudar em São Paulo. Aí eu fiz o exame da Escola de Arte Dramática lá, muito incentivado pela Eliane. Deixei a casa dos meus pais num processo muito traumático, porque eu era o arrimo. Vocês são em quantos irmãos? Olha, minha mãe teve 15, mas sobreviveram 7. Eu sou o 7º, com uma diferença de 10 anos entre eu e meu irmão mais novo, que é o Zé. O Zé Sapateiro. O Zé é o símbolo do comunismo, não é assim? O sapateiro, né? Com a sovela, os pregos na boca. O sapateiro mais conhecido da história do movimento comunista internacional é o Stalin, né? Nossa, olha, será que eu vou ter que gostar do Stalin? Eu não gosto do Stalin. O Stalin mandou matar o Meyerhold. Eu estava até comentando com os meninos aí antes de começar. O Meyerhold era um discípulo do Stanislavski. E o Stanislavski, para nós, para os atores, é o pai nosso, né? Ele é o nosso pai, porque foi ele que decodificou, vamos dizer assim, o processo de criação emocional do trabalho do ator, na memória das emoções do escambau, e disse assim: esses caras, esses atores e atrizes, são também artistas. Porque nós não éramos considerados artistas, né? Claro. Nós éramos considerados repetidores de textos, que geralmente é o que nós somos mesmo. Mas nesse Agora, meio Paulo, aí... Uhum. Não, mas voltando para os seus irmãos, que eu te interrompi. Então, vocês eram em 7 irmãos. 7 irmãos, eu era o 7º com diferença de 10 anos. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45. Minhas irmãs eram adolescentes, lindas, 4 adolescentes. Eu fui paparicado pra caramba, porque, imagina, você nascer e ter 4 irmãs de 15 anos, 16, 17, e elas me... Né? Eu tinha um irmão de 20, que era Antônio, que era nosso cara, que me levou na garupa de um cavalo para me batizar. Para me batizar, não, para me registrar no cartório. Tinha que levar a criança para o cara do cartório, ver, existe, está aqui. E meu irmão, eu era para ser Sérgio. Aí meu irmão botou meu nome Paulo. E Sérgio seria, porque era dia de São Sérgio. Essa eu fui levar. Eu pinto essa imagem, né? Mas minhas irmãs que dizem que foi assim que aconteceu. Eu fui levado a cavalo para ser registrado no cartório. É boa a imagem, né? Excelente. Cinematográfica. Cinematográfica. Agora, Paulo, mas por que houve um conflito com a tua família quando você decide... Não houve conflito nenhum. Houve conflito meu, interno. Porque eu sabia que meu pai e minha mãe, e de uma certa maneira, eu tinha a noção que eu era o depositário das histórias deles. Meus irmãos, assim, frequentaram escola rural, sei lá, 3 meses, eles sabiam escrever, meu pai sabia assinar o nome, minha mãe era analfabeta, né, empregada doméstica, né, nesse bairro né, eu sabia que eles contavam as histórias para mim, né? Tudo era esse menino é o nosso cara, ele que vai estudar. Meus irmãos sabiam, esse vai ter que estudar. Então eu estava lendo um gibi, a minha irmã dedava, ele está lendo gibi, não está estudando. Minha mãe falou assim: deixa, ele está estudando.
Então, minha mãe estava certa, né? Porque eu estava sendo ali aplicado nas histórias de quadrinhos, que é o nosso, vamos dizer assim, que serve a gente que faz audiovisual, teatro, né? Então, meu conflito, Breno, era pessoal, né? Assim, pô, eu vou deixá-los, mas a Eliane queria ir para São Paulo, a Eliane fumava, a Eliane era moderna, né? E aí eu fui para São Paulo, tão pertinho, eu voltava todo fim de semana, estava próximo dos meus pais, eu fiquei grudado no meu pai e na minha mãe, até o fim, né? E estou até hoje grudado em Sorocaba, né? De uma maneira até meio esquisita, às vezes as pessoas dão risada, né? Walter Carvalho, diretor de fotografia, fala assim, combina com as pessoas, Paulo, vem vindo, vamos ver quanto tempo ele leva para falar a palavra Sorocaba. Aí eles ficam. De repente eu falo, Sorocaba, eles. Eu falo, o que houve? Estão comemorando. Então, essa história com Sorocaba. Mas a vocação, Breno, já existia há muito tempo. E até queria falar uma anedota aqui para você, porque dentro desse seu programa, eu sempre. Teve um momento que eu duvidei se eu devia ser político, né? Alguém falou assim, pô, você se interessa tanto por política, você se mete tanto em política, por que você não vai ser político, não sei o quê? Eu descobri, hoje pensando aqui com você, para falar no teu programa, eu percebi, assim, o político e o ator, eles são muito parecidos, né? Porque eles precisam falar, eles precisam ter uma certa eloquência, eles precisam controlar situações e ter o aspecto, né, cenográfico. Né? Você, por exemplo, poderia ser ator também, né? Porque você também tem essa noção da cenografia. Né? Sempre que eu vejo você está com eu tenho o meu cenário aqui, que procura despertar memórias emocionais de diversos aspectos, desde o carrinho aqui, está lá de cá, né? Desde o carrinho de rolimã ali, ó, né, com o arquinho, que são as coisas daquele universo lá da Vila Leão, em Sorocaba, né, a bandeira do Brasil com o negócio vermelho, o Orson Welles ali, né, do rádio. Então, bom, o ator e o político, eles são parecidos, assim, né? Mas tem uma diferença. E essa anedota ilustra essa diferença. Então, depois da eleição de 89 do Lula, teve uma eleição ali por 92, e o PT soube me lançar, através do meu amigo Adair Rocha, candidato a deputado federal no Rio. Né? E aí se inscreve. Eu falei assim, não tenho ficha. Não, faz sua ficha, de repente você quer. E aí eu fiz a desgraceira de preencher a ficha. Daí preenchi a ficha, um mês depois saiu uma foto minha no Jornal do Brasil. A foto estava boa, né? Você sabe que nós, atores, somos uma mistura de vaidade e insegurança explosiva, né? Então, é vaidade e insegurança. Eu vi a foto, estava boa, deputado federal. Peguei minha bicicleta, como faço todo dia, para ir num lugar lá, que eu vou andar lá perto da praia, e no caminho tem um peixeiro. Sempre o ator, lançava acenos para o peixeiro de longe. Oi, então, porque era a nossa camaradagem e era também a minha função, né? Aí, quando eu passei aquele dia, eu era político. Eu desci da bicicleta, fui até o cara e lhe dei um abraço. No meio do abraço, eu falei, eu não sirvo para isso. Porque o político é isso, tem que abraçar, pegar a criancinha e tal. E aí, o papel da arte, que você colocou no título, né? Qual o papel da cultura, né? O Domingos de Oliveira falava mais sobre a arte, falava assim, olha, o negócio nosso é a arte. A cultura é outro papo. A gente, até com relação à cultura, nós temos que ter uma liberdade artística, né? O papel da arte é ser livre, né? E desimpedida, não. Eu tinha pensado na palavra certa, mas a arte tem que ser libertária, tem que ser total. E também até se arriscar, né, em diversos aspectos. Por isso que eu falei assim, pô, por que e aí a questão do Mayakovsky. O Mayakovsky, ele era um aluno do Stanislavski, mas começou a aparecer o cinema. Né? Estamos ali por volta de 1920, começa a aparecer o cinema. Aí o Stanislavski,
o Mayakovsky era um aluno do Stanislavski, como tinha que ser, começa a contestar o Stanislavski. Fala assim, eu quero fazer diferente, pô. Quero fazer de outro jeito, quero usar as descobertas do cinema, né? E tanto que ele, depois, o Mayakovsky, forma também um grande aluno, que é o Eisenstein, que vem, que fez de teatro. certa forma, é uma outra escola artística, né? Sim, mas assim, mas é a mesma raiz. Tanto que quando o Mayakovsky foi perseguido pelo Stalin, o Stanislavski saiu em defesa dele. Porque qual era a acusação? A caretice não permitia que o Mayakovsky fizesse Hamlet ou outras peças clássicas que não fossem de acordo com aquela arte que eles queriam que tivesse naquele momento. As peças, e aí então alguém pega aquele jornal oficial do partido e mete o pau na consistência ideológica do Mayakovsky. Aí o Stalin manda matar o Mayakovsky com 2 tiros na nuca, depois de matar a mulher dele enquanto ele estava preso. Porra! Eu sou Mayakovsky, entendeu? Mayakovsky não, eu estou falando, tudo que eu falei Mayakovsky, leia-se Meyerhold. Tinha em Sorocaba um velho amigo nosso que era uma espécie de mecenas. E o Meyerhold dirigia o Teatro Yiddish da União Soviética. Olha só. Tem um museu Ele tem uma tradição judaico-progressista, Meyerhold, e ele criou o Teatro Yiddish, que foi muito popular durante um período do governo de Stalin, até depois cair na absurda impopularidade depois que Israel pulou para o lado dos Estados Unidos. Aí vem o ódio do Stalin contra Meyerhold, pela traição do Estado de Israel e a paranoia do Stalin no fim da sua vida, né? Eu também tenho muita simpatia por Meyerhold. Na real, eu fiz um pequeno documentário caseiro que, se alguém quiser depois, pode me pedir, eu mando o link no Museu do Meyerhold e também no Museu do Stanislavski, em Moscou, que é lindo, lindo. E bem perto do museu, assim, tem um prédio que tem, assim, uma homenagem, que eles fazem aquelas homenagens na frente dos prédios, né? Das pessoas ilustres que moravam ali. E ali morou, ali perto do Museu Stanislavski, o Luiz Carlos Prestes. Rua Gorky, número 8. É isso aí, ó. Luiz Carlos Prestes. Ali, quando você for a Moscou de novo, vai no Museu do Stanislavski e do Meyerhold. Eu vi tem uma gigante na rua em que morou o Prestes, que atualmente chama Tverskaya, não chama mais Gorky, é uma grande avenida. Tem uma estátua do Stanislavski enorme, bonita. Acho que era ali o museu. Eu não entrei no museu, mas eu vi a estátua. O Stanislavski tem importância assim para o teatro, para as artes em geral, como tem um Leonardo da Vinci, né? Ele foi realmente grande. Então, é isso. Eu queria falar dessa coisa do artista e do político, e acho que é isso que eu penso aí. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Mesmo você estando no pelotão mais novo, você é parte da geração de 1968. Em 68, você tinha aí uns 16 anos. Como é que você começou a ter interesse pela vida política do país e assumir um engajamento tão aberto? No ginásio onde eu estudava, ginásio industrial, em Sorocaba, era como um CIEP. Eu passava o dia inteiro lá, almoçava. Tive essa sorte. Eu tive algumas sortes, né, Breno? Eu tive a sorte, sendo a minha mãe empregada doméstica na casa de uma família que tinha livros, eles tinham seleções do Reader's Digest. A minha formação não é muito sólida. Seleções do Reader's Digest. Mas eram ótimas as seleções do Reader's Digest. Eu sou fã até hoje. Era enciclopédico, ele falava de um monte de assunto. Maravilhoso. Eu recebo toda mês eu recebo sou assinante do Reader's Digest, passo para as pessoas. Curiosamente, eu passo para minha empregada. Era o Google da época, em certa medida. É bom, é divertido. Eu gosto. Mas, enfim, aí então tive essa sorte de minha mãe me encaixar desde os 5 anos numa creche pública estadual dentro da melhor escola estadual da cidade.
os professores criaram uma creche para os filhos deles e minha mãe me encaixou nessa. E daí eu fui para um... Aí os professores continuaram criando a escola que eles queriam para os filhos deles. E eu fui nessa escola estadual. Fiz o primário anexo, primário, depois o ginásio industrial. Aí no ginásio industrial tinha aquele militarismo, negócio de ficar todo mundo cantando para o hino na hora de começar a aula. Tinha um bedel que chamava a gente de... que a gente estava com o cabelo comprido, imitando os pederastas da televisão. Ele dizia: vocês não vão imitar os pederastas da televisão aqui. Pois foi pego num tremendo golpe contra na época, o NPS. Ele foi pego lá numa falcatrua qualquer. E a gente vibrou depois, mais tarde. Eu vibrei, pelo menos, né? Mas, enfim, nesse ginásio começava a chegar eu me lembro das músicas do Geraldo Vandré, de eu estar muito ligado nessa questão dos meus avós serem camponeses, deles serem lavradores, né? Então tinha a coisa da hora do Ângelus, tinha o Vandré falando: quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Chegava até a gente ali o que estava acontecendo no país, né? E ficar contra o que estava acontecendo de diversas maneiras, né? Eu era contra aquele bedel, eu não gostava daquele jeito daquele cara se comportar, eu não queria servir o exército, não queria fazer, porque não podia, eu era arrimo de família. Eu tenho a carta, quem fez essa carta foi um advogado comunista de Sorocaba, querido, já lembro o nome, que esqueci, Doutor Santana. Doutor Santana bateu a máquina numa carta onde meu pai pedia ao comandante de Tu que eu fosse dispensado porque eu era arrimo de família. Mas, na real, eu não queria fazer aquilo. Eu tinha coisas mais interessantes para fazer. Eu queria estudar, queria fazer teatro de noite, né, no Teatro Amador, tal. E vem tudo junto, né? Vem tudo junto aí. Eu me lembro de eu participar de um festival de teatro amador em Sorocaba que teve Eleni Guariba como jurada. Então, Eleni Guariba falou coisas ali, entende? Naquela noite. E eu tinha 16 anos, eu escutei. Uma das desaparecidas do Araguaia. Uma das desaparecidas. Nas fotos todas aparece, né? Então, foi ali que começou essa consciência. Depois eu fui para a escola de arte dramática, cercavam, toda vez que a gente ia entrar na USP, tinha que parar o carro para prestar contas para a academia de polícia, vinham os policiais para falar o que é, que casaco que é esse. A gente comprava uns casacos que vinham da Guerra do Vietnã, os casacos que tinham a cor verde-oliva. Era proibido usar um casaco verde-oliva. Olha só, os caras, a gente estava usando um casaco meio que lembrava a cor deles e eles tomavam o casaco que a gente tinha comprado naqueles brechós que ficavam ali perto do teatro de Arena, tinha um brechó que vendia esses casacos. Então, e os policiais ficavam rondando, a gente estava fazendo exercícios, laboratórios, né? Aquelas coisas que ator faz, né? Todo mundo cantando, fingindo que é uma planta, andando pela universidade, né? E os policiais atrás da gente. Então, ali começou. Quando apareceu o PT, por volta de 79, mais ou menos, né? Eu estava fazendo uma peça de teatro e achei que aquilo era uma coisa nova, interessantíssima para mim, e eu vi nascendo, assim, como que tinha nascido o PT, comecei a frequentar aquelas reuniões com Florestan Fernandes, tinha uns lugares que falava Antônio Cândido, falava Florestan Fernandes, eu vi aquele senhor tomando notas, aquele senhor maravilhoso que lutou na guerra da Espanha. Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho. Eu não me esqueço de eu sentar do lado, assim, olhando Apolônio de Carvalho, tomar nota com uma letra assim, que depois eu tentei imitar quando eu fiz o papel do Lamarca. Eu tentei imitar aquela letra, sabe, toda desenhada do seu Apolônio. Aí, enfim, né, Breno, aí quando eu sei que eu quero ser ator, mas eu gosto de dar palpite, de tentar entender a política, de compreender a política e tentar, vamos dizer assim, hoje, nessa batalha que nós estamos, tentar, sei lá, botar essa bandeira no comício, sair, falar que é importante a gente atuar. Eu tenho todas as conexões que eu faço, as lives, e fazer aqui o meu teatro, né? Que hoje eu estou vendo essas lives todas, e entrevistas e tudo, como se fosse o meu teatro.
É minha peça, eu estou fazendo minha peça. E o que eu estou fazendo aqui é minha peça, né? Porque você está provocando minha. E se não provocasse, também ia ficar falando da minha mãe, falando do meu pai, falando da minha avó, falando do meu avô, né? E aí eu estou fazendo o que o Boal falava, né? Do teatro do oprimido, né? Que é possível agora para a gente, né? Todas as peças quase que eu estou vendo são online, sei lá. E depois elas continuarão também sendo presenciais, porque a gente gosta, mas também vai ter transmissão online, né? Das peças. Então, eu estou nessa aí e a política faz parte, eu acho importante. Agora, também eu não gosto de ficar cobrando ninguém que vem, porque quando você está na arena, na luta, você fica muito chateado com quem não está, né? Você fica querendo falar assim, pô, vem cá, porque você quer que venham tomar porrada com você, né? Você assim, vem aqui, pô, vem aqui, ó, perdi isso, perdi aquilo, porque a gente, né? Se eu ficar só no bonitinho, né, fazendo a novela, não sei o quê, fazendo essa coisa e publicando no, né, tudo bem. Agora, à medida que eu fico falando e vai carregando tal, tem pessoas que, pum, corta, né? Uma apresentação que eu tinha vendido para não sei quem, uma hora o gabinete fala, o gabinete do ódio fala assim, ó, esse aqui não. Aí o cara corta, né? Breno, tenho visto muito isso. Muitas pessoas que querem fazer, querem se manifestar. Não estou falando só da minha área, mas estou falando de público, assim, pessoas que falam comigo de diversas partes. Olha, eu queria sair com uma bandeira. Olha, eu queria fazer manifestação. Olha, eu queria fazer uma postagem, mas não posso, né? Estou falando óbvio, né? Claro. Paulo, antes da tua relação com o PT, você tinha tido relação com algum outro partido de esquerda no período da ditadura? Não, e nem um momento, até o fim da IAD e tudo, eu não me lembro nenhuma vez de ter sido, vamos dizer assim, chamado, por exemplo, para a luta armada, que poderia ter sido, né? Ou ter tido algum contato que me levasse para isso. Mas não tinha. Eu tinha muita, a gente tinha muita intersecção ali com as ciências sociais da USP, que era muito forte, né? O grupo de teatro do Tinho Urbinati tinha uma coisa muito pulsante ali nas ciências sociais, mas na escola a gente estava um pouco menos, vamos dizer assim, engajado. E naquela época era próximo ao PCdoB, né? Eu não me lembro. Quem era? O Tinho? Mas o Tinho... a escola de ciências sociais era mais, vamos dizer assim, politizada do que a EAD. Lembro também na EAD, num aluno do segundo ano, Paulo Yutaka, que foi... que estava sendo perseguido, ele subiu no segundo ano, eu substituí ele na peça do segundo ano naquele ano, ele teve que sair e sumiu, foi com oficina para Portugal, no exílio do Teatro Oficina. Paulo Yutaka era a pessoa mais caracteristicamente, vamos dizer, lembra que tinha aquele menino japonês que fez uma confissão ideológica, né? Uma coisa violentíssima. No Vale do Ribeira, e ele foi para a televisão fazer essa confissão, ele chamava... assim, era uma autocrítica. Eu fui parte do movimento Amado, mas estou falando espontaneamente, ele ficou famoso. Mas não é o Paulo Yutaka. Paulo Yutaka, não. Não. Esse outro chamava... eu vi o nome dele. Mas também, passou um documentário agora. Tem um documentário, Breno, muito interessante. Ele se matou depois. Se matou. Tem um documentário interessantíssimo, um documentário, se você quiser, se alguém quiser, no YouTube, chamado Os Arrependidos. Isso, ele era Os Arrependidos, exatamente. Não vi esse documentário, vou assistir no YouTube, vou procurar. Agora, Paulo, no mundo da arte e da cultura, você é um dos petistas mais conhecidos e longevos, leais. Nada te abalou nesses anos todos, nem Mensalão, nem Lava Jato? Muito. Inclusive, não sei por que acham que eu sou tão petista, se eu sou uma pessoa que toda hora nem gosto muito de criticar, porque depois eles gravam e usam como se fosse uma... Entende? Você fala alguma... Mas não, sempre tive conflitos muito frontais com o PT. Um deles está caracterizado numa coisa que é ridícula, mas eu vou falar. O Lula nunca foi ver uma peça minha, rapaz.
Isso, por um ator, é imperdoável. Sabe, eu sei que tem, eu não vou citar nomes, mas tem colegas meus, um pouco mais velhos que eu. Ah, você fazia, mas por essa questão. Sentar na poltrona de um teatro e ver um ator. Se o Paulo Maluf for me ver no teatro, eu já fico mais simpático com ele. Se o cara vai me ver no teatro, passa a ser um aliado meu. E tinha momentos que eu precisava que o Lula fosse. Por quê? Estava na rua bilheteria, era meu negócio que não estava indo bem naquele momento, e ele ia dar um up, uma levantada. Então, essa questão me marcou, sempre me marca, e até na última reunião que teve aqui no Rio, quase falei disso, depois falei, não vou falar. Não vou falar, porque senão vai ser exceção de saco. Mas seria bacana que o Lula, eleito, fosse ao teatro, ver uma peça. Sei lá, a gente faz uma comissão de gente maravilhosa para indicar qual seria essa peça que não fosse aborrecê-lo tanto durante 1h30. Pô, já escutei ele falar 1h30 tantas vezes, né? Às vezes não é tão brilhante assim. E já escutei, né? Sempre mesmo papo e tal, estou lá olhando, porque, Breno, eu sou ator, né? E tenho essa deformação profissional. Todas as profissões deformam a gente, né? Aquele exemplo do político que eu falei, né? Do cara que tem que abraçar e tal. As profissões deformam a gente, né? E a minha é essa, eu vejo do ponto de vista do teatro, tanto que falei, pô, tá faltando bandeira do Brasil aí, nessas bandeiras, vamos distribuir para ficar 1,5 m cada um distribuído. Esse é o exercício básico do teatro. O primeiro exercício, né? Na cenografia. E o exercício básico o primeiro exercício que o ator faz quando entra numa escola de teatro é caminhar dentro de uma sala, o grupo todo, 30, caminhando, andando para todos os lados, sem deixar ficar muito vão, daí o professor fala, para! Aí todo mundo olha se tem muito vão. Todo mundo que fez teatro já fez esse exercício. Então eu vejo aquelas passeatas também dessa maneira. Claro, a gente sabe, se você botar a câmera aqui, parece que está cheio. Se botar aqui, está vazio. Né? Então, eu tive diversas... Isso, por exemplo, em 89, eu tentei botar essa bandeira, porque em 89 o Collor pegou a bandeira, mas era meio disfarçado, tinha um azul. Tinha um azul e a bandeira, mas tinha o hino nacional. E tinha a cara de pau, né? Porque tem que ser canalha, porque a gente tem vergonha de usar a bandeira. Eu acho, é a mesma coisa que pegar a Senhora Aparecida. Ou eu, sabe, fica meio apelativo, né? Então a gente tem um certo pudor. Aí o Collor, por exemplo, terminava os comícios, não sei se você lembra, o Collor tinha um avancê, o Collor tinha alguém ali pensando cenograficamente no palanque. Eu queria pensar o palanque também de uma forma da cenografia teatral, porque a foto ficava boa. Ele estava isolado, às vezes ao lado da mulher, aquele avancê que eles fizeram cenográfico no palanque. E tinha uma coreografia. Vinha um avião, sobrevoava a cidade, tocava o hino nacional, não sei o quê, o Collor entrava, aquela pataquada. Mas eu queria que, pelo menos, descesse a bandeira do Brasil no final dos nossos grandes comícios, né? Para acabar com a bandeira do Brasil. Né? Não, nunca acontecia. Ou era do PT, ou era da coligação, não sei o quê. E o hino, às vezes, era internacional, né? Porra, vamos cantar, é chato ouvir aquela penteiração, mas a gente tem essa autocrítica demais afiada. Então, eu sempre tive isso. Então, esse foi um dos meus conflitos. Lula, vai haver uma peça bonita, tal, simpático, assim, prestigio vocês, garotos, tal. Não porque a gente bota a cara lá e vai muito, e trabalha, e é muito podado e cortado. Eu, por exemplo, não quero ter cargo nenhum, mas queria ter uma rádio, por exemplo, quando eu estava com a Casa da Gávea no Rio, com 25 anos de Casa da Gávea, uma rádio, na época, o Wilker até falava, Casa da Gávea, o Wilker falava assim, pô, Paulo, a rádio não está com mais nada, tal. O Wilker era meu sócio lá, né? Que era uma cooperativa e também é um ator com muita tradição política, o Wilker, né? O Wilker nasceu nas ligas operárias, né? Naquele teatro camponês do Recife, né? Claro. Eu esqueço o nome do que era. E eu me aproximei muito, Breno, do Betinho, do Betinho aqui no Rio, e das comunidades de base. Isso das comunidades de base, porque eu fiz um vídeo com o Betinho chamado Acorda Raimundo. Acorda Raimundo foi um sucesso das comunidades de base e falava exatamente
da jornada dobrada da mulher, dessa relação da relação machista, né? Esse vídeo fez um sucesso na época, e aí eu me aproximei muito Mas o Wilker, o Wilker foi sócio nosso lá na casa, fizemos essa associação, fiz muitos trabalhos com ele como ator, e também eu dirigi, uma vez eu dirigi o Wilker numa peça chamada Assim É, Se Lhe Parece. Aliás, eu vi você falando, você entrevistando uma moça em italiano, fiquei com uma inveja, porque eu tenho vontade, eu aprendo italiano, mas você fala bem italiano, hein? Pô, gostei do teu italiano. Ha parlato bene. Grazie tanto. Paulo, você acha que o PT, e não estou falando dos governos petistas, por hora, mas do partido, não tem uma boa política cultural, não é capaz de interagir com o mundo da arte e da cultura, influenciando na sua organização e no seu pensamento, acaba tendo uma relação dominada pela transferência de prestígio, lembrando Sim. dos agentes culturais nas campanhas eleitorais e nas horas do aperto? Sim, infelizmente sim. Você foi no ponto. É isso aí. Não há uma... É como Stanislavski. É como achar que nós somos só decoradores de texto. Você entendeu? Ser o artista lá que o Stanislavski nos colocou, é isso. E nisso, eu posso falar exemplos banais. Por exemplo, na eleição de 89, no debate do Lula contra o Collor, o debate final, que foi numa quinta-feira, Lula abria o debate e Lula fechava o debate. Ele foi no sorteio, ele tinha a primeira palavra e a última palavra do debate. Eu falei, pô, ganhamos esse debate, porque é um pênalti marcado no primeiro tempo e pênalti no final do segundo tempo, e nós vamos ganhar. Só quero dar um palpite no pênalti do segundo tempo. O último pênalti, eu gostaria de te dar um conselho, Lula. Falei isso para ele no avião, na terça-feira, quando ele ia pintar aquela coisa da esposa e do 6 em 1, 3 em 1, não sei o quê. O Lula estava meio tenso, mas a gente foi para Campinas fazer um comício lá e depois fomos para Belo Horizonte no mesmo jatinho. Lucélia Santos, eu, Lula e Dona Marisa. E era um jatinho, nós fomos juntos para um comício. E eu sentei de frente para o Lula e falei, olha, Dona Marisa, a senhora vai colocar dentro do bolso aqui do paletó do Lula a carteira profissional dele. E, Lula, você vai simplesmente pegar a carteira profissional no final, mostrar para o espectador aquela coisa real, né? Uma imagem entranhada no consciente coletivo total. Você vai falar o que você quiser, pode virar para o Collor e perguntar se ele já teve uma, se sabe o que é, o que significa. Enfim, esse é o gol do pênalti. É ali, naquele canto que você vai estar. Vai por mim. E aí, no final, o que ele falou? Eu sempre que eu encontro ele falo isso, ele fica puto. Eu falo assim, pô, sempre se passa. Ele falou assim, não, eu não sou um caçador de marajá, você disse que é um caçador de marajá, mas você é um caçador de maracujá. Quem foi que disse que isso era melhor que a carteira profissional, caramba? Entende? Então, eu acho que é essa a raiz, essa a origem que eu discuto. E também tive um momento, Breno, que eu fiz um trabalho, quando em 89 o Lula perdeu, eu não renovei meu contrato porque eu tinha uma peça para eu viajar e eu preferi, ao invés de fazer novela, ir para a minha peça. E com a minha peça, eu fiz um puta trabalho em 22 capitais, indo em todos os diretórios do PT e conversando com os artistas. E eu sempre reparei que os artistas estavam fazendo a camiseta, fazendo um teatrinho, mas sempre tinha dentro daquele lugar uma sala onde tinha alguém que era mais difícil de me recepcionar, que estava assinando um cheque, que estava fazendo essas coisas, né? E aí, infelizmente, é natural que isso aconteça, né? Não houve... Eu sempre nunca tive uma representação não, é muito difícil você frequentar uma assembleia ou participar de vamos dizer, de um comitê político, não sei o quê, é chato, entende? O artista, a gente... Agora, ficar só na camiseta, eu senti isso. Então, eu procuro, embora tenha essa marca petista muito forte, eu procuro não pensar nisso. Eu falo o que me dá na cabeça, claro.
passo mensagens, dou palpites, né? Esse negócio da bandeira, nós fomos fazer uma reunião com o Lula aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando esse negócio da bandeira desde 89. No Haddad, eu cantei a bola diversas vezes. Falei assim, porra, não deixa, pega um pouco. Mas o cara dá vergonha de pegar a bandeira, né? De abraçar, porque realmente é muito calhorda, né? Mas faz parte, é um símbolo forte, né? Eu, na minha, ponho um pouco do vermelho ao lado, né? Olha, Paulo, o PT não tem por hábito organizar setores culturais, chamar os artistas para conversar sobre a situação da cultura, ou isso é pouco habitual? Tem isso, não tem? Tem. É que a gente quer mais, né? A relação é boa até, né? Perto de outros, sei lá, mas eu acho que tem canais, sim. Por isso que eu continuo dando palpites e querendo interferir, ajudar e participar, né? Mas tem, sim. Tem alguns canais. Agora, eu acho pouco. É que nem, por exemplo, exemplos, mas às vezes não são. Bom, o Lula não vai ao teatro. É um exemplo. É um exemplo. Outros dirigentes do PT vão ao teatro? Muito pouco. Vou tentar lembrar. Muito pouco. Não estou lembrando. Eu fiquei em Brasília com a minha peça. Olha, Breno, eu fiquei em Brasília com a minha peça 15 dias na cara da Dilma. Eu fui visitar a Dilma. A Dilma estava mal pra caramba. Era aquele momento que a Dilma estava realmente mal. Tanto que depois caiu, né? Eu tirei fotos. Apareceu em todo lugar fotos, as pessoas me descascando, porque, né? Tá vendo? Fui lá, antes de estrear a minha peça. Não ficava bacana ela ir me ver no teatro? Ela não estava viajando naqueles dias, 15 dias. Uma daquelas noites, ela podia atravessar e ir me ver no teatro. E seria diferente se ela fosse. Mas a Dilma é uma pessoa muito ligada à cultura. Ela foi numa peça, que eu sei, e deve ter ido em muitas outras. Ela foi na peça do Chico Dias, e eu achei isso já era uma coisa, isso me levou a ir falar com ela, tá vendo? Foi um dos impulsos que eu fui, assim, quero a Dilma vendo a minha peça. Contei uma parte da peça para ela, representei um pouco para ela. Não pode. Por que não pode? Porque não pode, porque a segurança não permite. Eu não aceito isso. Como que a segurança não permite? Você entende o que eu digo? Então, o Bolsonaro sai, atravessa a rua, e come um pastel e cospe no chão, na frente do seu... Por que ela não podia ir no teatro? Você entende? Eu acho que me irritava também aquela caravana de segurança, quando eu moro na Barra, parava tudo aqui no alto do morro, parava tudo. Quem que está passando? A Dilma. Porra, 2 horas do trânsito parado. Porra, falta alguma coisa. Está errado. Porra, tem que ser diferente, entende? Aí eu me lembro que, eu compreendendo tudo que estava passando com a Dilma, a irritação que estava, o golpe, entendendo tudo, mas aí parava tudo aqui com 200 batedores. Caraca! Aí como você defende? Aí tem hotel, não sei onde, que ficou, não é fake news, né? Claro. Então, bom, agora sim, deixa eu te perguntar. Qual é o teu balanço sobre a política cultural para as artes dos governos petistas? Olha, é disparado melhor do que todas as que nós tínhamos anteriormente, né? Na Ancine, na criação do fundo, né? Diversas coisas, né? No próprio ministro que de repente nós tivemos, que foi o Gilberto Gil, né? Grande ministro da Cultura que tivemos, né? O Lula foi muito inteligente em colocá-lo ali. Nós lutamos muito para que o orçamento do Ministério subisse de 0,5% para pelo menos 1%. Era uma luta. O Gil criou uma aposentadoria junto com a Rosemary, a cantora, uma aposentadoria para a gente na Petros. Né, criou um sistema ali para... Era um entendimento da nossa... Mas o PT, sim. Eu acho que boas políticas, sim, claro. Mas agora, acho que nós temos que fazer muito mais. Teve Antônio Grassi na Funarte, que fez um trabalho... Não é porque o Grassi seja meu irmão, praticamente. O Grassi fez um belo trabalho na Funarte. O Sérgio Mamberti fez um trabalho incrível, né, na diversidade cultural,
né, integrando diversos. O Sérgio costurou o Brasil todo, né, os ciganos, os indígenas, enfim. Claro que o PT era muito, muito melhor, né, muito melhor, né? Que a gente quer mais sempre, né? Queremos mais, porque realmente, Breno, eu acho que a cultura, o teatro, a arte em geral, faz uma diferença, né? Por que nós vivemos? Bom, tá bom, vamos comer, vamos beber, vamos conseguir botar o prato de comida na mesa, vamos de cada um. Mas depois Precisa de vamos para. pão e sonhos. Depois precisa o quê? Ir para a igreja evangélica conservadora? Ou assistir uma peça de teatro do caramba na rua que alguém está fazendo, que pega e desperta uma consciência crítica política? Falta! É essencial. Eu tenho certeza que é essencial. Que é algo que teve muito peso em outras experiências de esquerda, como em Cuba, como na própria história da União Soviética, né? O peso da cultura para formar um pensamento crítico, né? Sim, e para atuar, o teatro, né? O cara sobe no banquinho e faz o que ele faz ali quando ele discursa? É teatro. Então, quando veio aqui no Rio, agora teve uma reunião dos artistas com Lula, eu fui com a minha bandeira. Morri de vergonha de entrar com uma bandeira enrolada dentro do hotel, né? Num hotel Aí tinha lá uns 40 companheiros, eu passei com a minha bandeira, os caras fizeram assim, eu falei assim, pô, pelo menos estou apoiado nisso. Mas não falei logo da bandeira, né? Mas daí eu falei assim, porra, já tem 4 pessoas falando, aquele fundo estava horrível. Todo mundo com os celulares ligados para um fundo do hotel, sem graça. Eu falei, dá licença, gente, deixa eu pregar essa bandeira aqui atrás. Fui lá, o Stuckert, né? Me ajudou a Ele adorou, ele na hora falou, boa! E me ajudou a colar. Ele tinha uma fita crepe, que é a salvação do cinema e do teatro. Colou a bandeira, ficou lá. E aí deu fotos lindas, o Lula falando, aquela bandeira do Brasil no fundo e tal, e todo mundo contente. E precisa ter essa noção. Mesmo, sabe, Breno, na 89, voltemos àquele debate fatídico em 89. O Lula ele não treinou, ele não ensaiou, porque tem assim, nosso negócio é que nem futebol, é treino, ensaio. Se ele tivesse treinado, ele não esbarraria tanto nos microfones na hora de se mover e não daria a noção para o espectador que ele era menos preparado. Porque o outro estava limpinho, com as pastinhas de acusações, falando assim, ó, aqui estão as provas, não sei o quê, aqui estão as provas, tal, né, e o Lula... Pô, as pessoas já achavam... Tinha o negócio do babudo, né, na época o babudo do que o Brizola falava. Sapo babudo. Né? O pessoal tinha medo do sapo babudo. Quanto mais bonitinho o sapo babudo se apresenta. E a gente queria ensaiar. E eu estou falando a gente queria ensaiar, estou falando Daniel Filho. Estou falando Roberto Tal, pessoas que entendiam pra caramba, estavam dispostos a dar essa assistência, sabe? Ficar no coach, assim, no canto do ringue, para falar assim, peraí, vim para aqui a minha, não sei o quê, vamos tirar o suor da cabeça do candidato. E esses caras eram os grandes nomes da TV brasileira. Eu me lembro de estar fazendo a novela Tieta, o Daniel interrompeu a gravação, porque ia falar comigo, para dar instruções para o Lula. Ele queria um canal com o Lula nessa área. Daniel Filho é o cara que sabia tudo, né? Então, acho isso, Breno. E acho, pô, que bacana que eu pude falar disso aqui de uma forma afetiva, carinhosa, né? Porque é isso, claro que eu adoro o Lula e vejo a história dele com a família dele. Agora, só que como eu também venho de uma história meio isso para mim já foi, pronto, tudo bem. Você era fodido, eu também era. Vamos embora. Agora daqui para frente, entende? Então, acho que. E agora vem essa história que vem aí, né? Lula na frente. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta sobre essa questão de política cultural. Leis de incentivo, como a Rouanet e outras, baseadas em renúncia fiscal de empresas privadas, não acabam transferindo o comando da produção cultural para o mundo do capital? Não seria mais democrático e mais positivo para o país um modelo de fundos públicos, nos quais as decisões de produção fossem tomadas
por uma combinação de representantes do governo, do mundo da cultura e da sociedade civil? O PT não acabou ficando nos seus governos num modelo que tem muito de privatista, e isso explica, por exemplo, por que o cinema brasileiro, mesmo nos períodos petistas, ele teve muito blockbuster, por exemplo, de comédia de costumes, e pouco cinema original, ao contrário do que aconteceu com a Argentina? Olha, excelente o que você falou, né? Essa compreensão que você tem da história. Eu estive envolvido com a Lei Rouanet, envolvido, digo, de acompanhar desde Vefor. Quando o Vefor foi ministro do Fernando Henrique, durante 8 anos, ele fez muitas reuniões para discutir aspectos da Lei Rouanet. Eu me lembro de ter participado de muitas delas. E depois houve um momento que o PT também fez essa questão que você está fazendo. Se não era mais interessante porque nós ficamos na mão das empresas. É claro, a empresa quer um grande nome para fazer um trabalho e quer porque rende mais aquele imposto que ela pagaria e deixa de pagar pelo incentivo fiscal, vai render mais se ela tiver um grande nome. E há, então, um aspecto de concentrar e de dominar que peça que o cara vai fazer. Porque o cara vai fazer uma peça assim, o cara, diretor, faz isso, não interessa para a nossa empresa. Então, deixou na mão Mas houve uma avaliação naquele momento na classe artística, e eu me lembro especificamente de uma conversa que eu tive com um grande amigo e grande diretor, Aderbal Freire Filho, que tinha uma experiência muito forte no Uruguai, trabalhava muito no Uruguai, tinha presenciado muito o que aconteceu na ditadura uruguaia, tudo. O Aderbal me convenceu de que era menor esse mal do que se fosse uma estrutura de dentro do governo, decidindo mesmo com comissões e representativas e tudo mais. Ele falou assim, Paulo, isso aí vai ser um dirigismo que para a gente não vai ser bom. Eu me lembro dessa conversa que eu tive, e ele me convenceu na época que a Lei Rouanet era... Então, o que nós sempre tentamos trabalhar era para que a lei fosse mais, vamos dizer assim, regionalizada e tudo, mas você tem razão. É uma questão, Breno, porque seria legal, por exemplo, isso no governo do PT. Para mim, para minha forma de ver as coisas, num governo do PT, o Graça, o Sérgio Manberti e outros saberiam fazer comissões incríveis que poderiam gerir essa grana, assim como o Nancini e tal. Mas hoje, por exemplo, isso seria um horror nas mãos do Márcio Frias, né? Seria terrível, como a Rouanet já está sendo, né? E como eles paralisaram toda a atividade cinematográfica, porque você não pode fazer um filme. Teve um filme sobre o Fernando Henrique, uma biografia do Fernando Henrique, que a Ancine cortou, né? Ou cortaram a possibilidade de captar, porque você pode captar no audiovisual também pela Rouanet. Você pode captar da Rouanet para o audiovisual também, né? É uma outra forma de contraprestação de contas. Agora, Breno, é muito difícil produzir audiovisual. Para mim, pelo menos, eu fiz 2 filmes, produzi 2 filmes, e foram 2 momentos muito complicados. O primeiro, o Cafundó, me levou para situações muito controversas, porque era o governo Fernando Henrique, e eu me envolvi numa polêmica. É aí que surgiu essa polêmica que o Lula não vai ao teatro. Porque eu tinha que conseguir... Eu consegui um patrocínio da Petrobras para o meu filme, Cafundó. Eu consegui um patrocínio, foi o primeiro patrocínio, o cara falou assim, olha, eu vou botar tanto no filme. Luiz Fernando Viana, o nome dele. Eu vou colocar para se dar esse início. Era 1/5 do valor do filme, né? Agora, só que tinha que aprovar no SECOM. E no SECOM tinha Andréa Matarazzo. E Andréa Matarazzo não liberava, porque o Paulo é do PT, né? O Paulo é do PT. Aí eu tive que ir ao Fernando Henrique, porque, inclusive, o tema do filme era relacionado com ele, porque era a Florestan Fernandes, O Negro no Mundo dos Brancos, edição do Fernando Henrique, na coleção dele, né? Então, ele compreendia a história, eu falei assim, pô, ele pode me ajudar. Aí as pessoas, o Paulo está bajulando o Fernando Henrique, porque não sei o quê, aí sai foto minha com a boca torta na folha, porque tem essas coisas, né? Política é barra pesada, né? Terreno minado. Terreno complicado. Paulo, o que significa o Bolsonaro para o mundo da arte e da cultura? Terra arrasada?
total terra arrasada. Total. Ele quer a nossa destruição, né? Ele odeia, né? Ele tem uma coisa... Né? Você nunca viu ele num filme, nunca viu ele numa peça. Parece que ele viu um filme infantil americano. Quer dizer, é um pensamento que bate de frente com tudo o que significa a arte, a cultura, a liberdade, né? Todas essas pautas progressistas, né, estão relacionadas. Você imagina, quando eu me lembro que tinha beijo, o Bolsonaro odiava ver aqueles beijos na boca, né, de homem com homem na novela. Essas coisas empurraram muita gente também para esse obscurantismo, né? Foi um impacto muito grande, né, Breno? Nessa coisa das pautas, os anos do PT no poder tiveram isso é uma coisa que a gente deve tirar o chapéu, né? Teve uma força muito grande para a diversidade do ponto de vista da diversidade mesmo, da compreensão do que é o LGBTQ+, e essas pautas progressistas avançaram de uma forma que não se entendeu direito. Acho também que o Frei Beto falou aqui para você, que as comunidades de base, né? Faltou, a igreja deixou um espaço livre ali, né? Que empurrou. Tem um amigo meu que falava: vocês não estão prestando atenção na Igreja Universal. Vocês não estão. Isso há 30 anos atrás, um amigo meu que morava na Suécia, ele vinha aqui, ele era lá perto da minha casa, ele falava: Paulo, esses caras, olha o que eles estão montando. E a gente não deu conta. Quando deu conta, está aí, com emissora de televisão e tudo mais, né? Isso, por exemplo, esse acordo, por exemplo, né, foi horrível, né? Se bem que foi onde a Dilma pôde fazer a contestação da bolinha de papel do Serra, né? Você lembra? Como o Lula tinha feito um acordo com a Record e com o Silvio Santos, meus irmãozinhos, né? Como o Lula tinha feito esse acordo, a Record e o Silvio Santos divulgaram em contraposição às notícias da Globo, que diziam que o Serra tinha sido agredido na cabeça. Desmontou-se na mesma noite essa versão de violência do PT nas edições dos jornais do SBT e da Record, dizendo que tinha sido bolinha de papel. O bolsonarismo tem alguma influência entre os profissionais da arte e da cultura, na tua opinião, ou está limitado a personagens isolados, como Regina Duarte e Mário Frias? Acho que está limitado a esses personagens. O que houve foi o ressentimento, né, como um componente, que é também o que houve geral, né, um ressentimento, né, muita gente que era muito ressentida, porque se julgava, porque, vamos dizer, tem uma certa exorbitação intelectual, que às vezes você tem algumas pessoas... Enfim, não sei por que o Vereza foi apoiar o Bolsonaro, né? O Vereza é um homem que tem uma história de esquerda, né? Sim, foi torturado e tal. Fez um grande filme do Nelson Pereira sobre o... Foi militante do Partido Comunista, o Vereza? Foi, mas teve uma hora que o Vereza... Uma vez eu vi o Vereza numa reunião sindical aqui, nosso sindicato aqui no Rio, dos atores, no Princesa Isabel, o Vilca ia se afastando assim no palco, o Vereza agrediu o Vilca, à frente de todo mundo. Eu acho que ali o Vereza já estava meio tendo um certo ressentimento. Depois até ele faz... É gostado disso, né? Nossa profissão, Breno, é fogo. O Vereza faz o papel de Judas. O personagem dele, no momento, ele tem um monólogo que é o Judas, onde ele prega um evangelho apócrifo e que faz a defesa do Judas, né? Então, nós atores somos muito deformados pelo nosso aspecto profissional, né? O médico olha você assim, ele já fala assim, tampa, ele já vê onde que talvez você tenha uma carência de nutrientes ou alguma coisa. O ator tem isso. Porque, Breno, não estou falando... Acho que é um absurdo. Nossa, um dos grandes autores do teatro é o Pirandello, né? Uhum. O Pirandello que fala dos personagens e como nós somos vistos, né? Porque eu sou visto como Lamarca. Tem gente que chega para mim e fala assim: eu juro que a dona Clara, esposa do Marighella, ela tinha uma simpatia maior por mim porque eu fui o Lamarca. E ela falava,
E sei, meu marido gostava de você. Era uma forma dela falar, querer me agradar, porque o marido dela não me conheceu, o marido dela não me conheceu, ele morreu antes até de eu fazer o Lamarca, né? Mas, sabe, a gente é muito identificado com os personagens. Agora eu faço um personagem gay da novela, e eu ando pelas ruas, as pessoas falam, Cruzes, o Gari, olha lá, o Gari fala, Cruzes, eu ando até com o óculos do personagem, eu guardei aqui, ó. De vez em quando pede para eu fazer, eu boto o óculos, olha aqui, eu boto o óculos e faço, por quê? Porque dá uma alegria para a pessoa naquele momento, provoca uma satisfação, cara dá uma risada, e depois ele chega em casa e fala, porra, eu vi o cara hoje, não sei o quê, valeu, né? Então, acho que essa é uma função nossa, divertir, né? Primeiro, divertir as pessoas, é gostoso divertir as pessoas. Tem outros conceitos, né? Cada vez mais o Brecht, né? Está aí presente, mas o Brecht dizer... Opa, teve um bloqueio de conexão do Paulo, vamos só esperar um pouquinho que ele volta. O Paulo estava concluindo aqui uma resposta, ele congelou. Peço aqui para a produção entrar em contato com ele, de repente ele saindo e voltando, a gente retoma a conexão. Bom, a gente está entrevistando o Paulo Betti, ator de cinema, de teatro, de televisão. Estamos aqui no meio da nossa conversa, tivemos um pequeno problema técnico, mas certamente em poucos instantes a gente vai poder retomar essa entrevista com o Paulo Betti, que é um dos grandes nomes, uma das grandes vozes da cultura e das artes brasileiras. Ele está aqui contando suas histórias e dando suas opiniões sobre o que acontece no cenário cultural e no cenário político do país, né? Ele teve algum probleminha de conexão e a gente está aguardando para poder retornar, e estamos aqui já nos momentos finais da entrevista. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pedir para a produção, eu já vou fazer a propaganda do 20 Minutos de amanhã. Né? Amanhã, quinta-feira, dia 19 de agosto, às 11 horas, nós vamos ter mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será muito especial, é a professora, escritora e militante marxista norte-americana Jodi Dean. Ela é autora do livro Camarada, que acabou de ser publicado pela Boitempo, pela editora Boitempo. Vai ser uma entrevista cujo tema será Quem são os camaradas? É uma discussão sobre a situação política internacional dos Estados Unidos, sobre os temas que ela propõe no livro. É uma entrevista que será em inglês, mas com legendas em português, né? Então todo mundo poderá acompanhar. Uma entrevista em inglês com legendas em português. Amanhã, quinta-feira, dia 19 de agosto, às 11 horas da manhã. Pergunto aqui à produção como é que está o retorno do Paulo Betti à entrevista. Eu estou aqui sem informações e a gente precisa ver se ele vai conseguir voltar. Ele está voltando. A informação da produção é que o Paulo já está voltando. Obrigado, desculpa. Pronto, já está de volta. Ele voltou. Eu sempre acho que eu estava falando um absurdo tão grande que por isso que caiu a conexão. Não, Paulo, estava tudo dentro da linha. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente está indo para o fim. Se Lula vencesse as eleições e te indicasse ministro da Cultura, o que seria uma excelente ideia, o que você faria para reconstruir o setor? Não sei, a primeira coisa era negar. Assim, ó, não tenho competência para isso. Eu lembro quando o Gilberto Gil era ministro, de assim 8 horas da manhã, o Gil com terninho e cantando o hino e tudo aquilo. Não, eu não faria. Mas acho que só o fato do Lula ser eleito já é uma grande contribuição para a nossa arte, para a nossa cultura, né? Evidentemente, os quadros, tem gente maravilhosa, pensante, tem que juntar todo mundo.
Primeira atitude, ir ver uma peça. Ir ver uma peça e gostar, mesmo que não tenha gostado, gostar, sorrir, tirar foto com os artistas depois, falar assim, pô, é isso aí, galera, eu gostei, pô, olha que gostoso, não é chato. Porque, sabe, acho que existe às vezes as pessoas têm uma incompatibilidade que acham uma coisa muito que é chata. Tem gente que tem vergonha. Você sabe que quando fizemos uma época na Globo, que a Globo queria apoiar o teatro, então fazia umas campanhas, vá ao teatro, isso uma forma de agradar os atores, né, e tal. E aí eles fizeram pesquisas muito interessantes sobre como pensavam com relação ao teatro. O público via o teatro um pouco de costas para ele. O povo acha que tem que bater nas costas do teatro. É difícil bater nas costas para o teatro virar de frente para você. Eram coisas que a gente ouviu na pesquisa. Tinha que subir uma escada e entrar num lugar, o cara tinha vergonha. Como você entrar numa casa, vamos dizer assim, um pouco suntuosa, que você não sabe se aquilo... Sabe, o público tem essa sensação. Talvez seja isso. Isso dá uma certa... Será que isso eu não entender? Ai, que aflição! Estão fazendo outras pessoas. Eles são uma pessoa fazendo outra. Tem algum componente aí. Agora, é a nossa coisa, né? O teatro. Mas tem o teatro de rua, tem o teatro de circo, né? Eu